Então, aqui na sequência agora, vou colocar o hino 178, Amor Sem Igual, e passamos para a segunda parte da nossa manhã sabática, que é a mensagem final da semana de oração com o irmão pastor Daniel Baranov. Irmão Francisco, pode orar para nós, meu irmão? Irmão Francisco, tá por aí? Não sei se ele conseguiu me ouvir. Então, quero convidar todos que nós possamos nos colocar em posição de oração. Eu vou fazer uma oração para passar a palavra ao irmão Daniel. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por
mais uma vez, estar aqui permitindo-nos entrarmos agora nessa segunda parte da nossa manhã sabática, uma manhã sabática especial, onde estamos encerrando a semana de oração que o Senhor nos deu, como bênçãos do céu, através do teu servo, irmão Daniel. Mais uma vez, seja com ele, Pai, o unja, o direcione, o use como seu instrumento poderoso para estar agora trazendo para nós o maná celestial. Em nome de Jesus, Senhor, prepare o nosso coração, abra a nossa mente e o nosso entendimento. Amém. Bom, Daniel, fica à vontade, querido. Bom dia, feliz sábado para todos meus irmãos. Estamos aqui realmente desejosos que o Senhor faça a transformação de nossas vidas e prepare elas para o reino dos céus. O Senhor Jesus deixou bem claramente estabelecido as duas áreas que são imprescindíveis em nossas vidas para nossa preparação para o céu. A primeira delas é o novo nascimento na água. A sangue de Cristo limpando a nossa vida de todo pecado. E a segunda área essencial para a nossa vida é o nascimento do Espírito de Deus. Para que realmente o Espírito de Deus faça a obra completa em nós, de nos preparar para a eternidade. Porque Deus está procurando, como falou a irmã hoje na escola sabatina, verdadeiros adoradores. Vou ler esse primeiro texto em João capítulo 4, verso 23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Por quê? Porque Deus é espírito. E importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Deus quer fazer a obra completa em nossas vidas, nos lavar com a sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e nos transformar nosso caráter pela obra de seu Santo Espírito. Na verdade que é a obra que nós mais precisamos. E qual é a obra principal do Espírito de Deus? Jesus falou que a obra principal dele é nos convencer de pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito de Deus está no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. O fruto de ter o Espírito de Deus. A obra que faz o Espírito de Deus. O que dá para nós o Espírito de Deus? Dá verdadeiro amor, gozo verdadeiro, paz verdadeira, longanimidade, benignidade, bondade verdadeira, verdadeira fé, mansidão, temperança. Essa é a obra. A pessoa que chega a ter, pela obra de Deus na sua vida, um caráter transformado. Esse é o título do último tema de hoje, apresentação da palavra, o caráter transformado. E o caráter é transformado só pela obra de Deus em nossas vidas. Só Deus pode colocar um amor verdadeiro, paz, gozo, fé, benignidade, bondade, temperança, todo ele pode colocar em nossas vidas. Por isso que o que mais nós precisamos é nos colocar nas mãos de Deus, para que Deus complete a obra que ele começou em nós. Porque realmente não queremos que nossa vida seja perdida. Não queremos ter passado em vão por este mundo. Realmente queremos que a transformação seja completa em nossas vidas. E vamos para Romanos capítulo 1,
Romanos capítulo 1, verso 16. Apóstolo fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é só palavras, não é só coisas escritas, não são argumentações. O evangelho é Cristo. O evangelho é poder de Deus para me salvar. Salvar de quê? Salvar de minhas próprias tentações, de meus próprios pecados, de minhas próprias deficiências, meus próprios defeitos, me salvar de mim mesmo, me salvar das tentações do mundo, me salvar das tentações do inimigo, transformar meu caráter, me preparar para a eternidade. Vamos para a 1 de Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para muitos que podem estar nos olhando neste momento, estarão pensando que nós estamos perdendo nosso tempo, que poderíamos estar trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo alguma coisa por alguém no mundo e ficamos aqui perdendo tempo. Mas na verdade não é assim. Porque para aqueles que se perdem, o que nós fazemos é loucura, uma perda de tempo. Mas para nós é poder de Deus. O que nós estamos procurando? Simplesmente uma argumentação? Simplesmente estar convencidos de alguma coisa? O que mais nós precisamos realmente é o poder de Deus em nossas vidas para realmente que Deus faça a obra dentro de nós e através de nós para outras pessoas. Capítulo 2 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em primeiro lugar, temos que pedir a Deus um senso da necessidade de nos encontrar com Deus, de achar a grande importância de ter uma conexão com Deus para que Ele possa fazer sua obra completa em nós. O resto, se nos colocamos em mãos de Deus, o resto está nele. Aquele que começou sua obra em nós vai completá-la. É sua promessa. É sua bendita promessa. Vamos para Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Será que somos sábios e entendidos? Ou achamos que é uma loucura o que estamos fazendo? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Verso 15. Verso 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A pessoa que está transformada pelo Espírito de Deus é uma pessoa que tem sabedoria celestial.
Não simplesmente conhecimento, sabedoria. Essa pessoa é pura, é pacífica, é moderada. Essa pessoa é tratável. Essa pessoa é cheia de misericórdia e de bons frutos. Realmente, o caráter transformado tem como resultado uma pessoa equilibrada. A imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 26. Fala assim. Isaías 26. Verso 3. Tu conservarás en paz. ¿A quem? Aquele cuya mente está firme en ti, porque ele confía en ti. A pessoa que tem um caráter transformado, sua mente está firme en Deus. Está pensando nele. Está realmente se nutrindo da presença de Deus, não somente nos cultos, não somente no momento de oração antes de dormir à noite, sino todo o dia e todos os dias. Essa pessoa, Deus vai obrando nela, passo a passo, para que essa pessoa vai crescendo em fé. Por quê? Porque não perde sua conexão. E isso é o mais essencial que nós precisamos. ¿Podemos nos transformar o nosso caráter? Não, realmente não. Podemos nós buscar a Deus para ter uma conexão permanente com Ele? Sim, sim. Deus nos fortalece para que possamos desfrutar dessa conexão. E o primeiro resultado da conexão com Deus é a paz no coração. E isso é algo muito grande. No livro de Jeremias, capítulo 24. Jeremias 24. Verso 7. Fala assim. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Essas são as pessoas que buscam a Deus. Como os discípulos de Cristo, que ao começo tinham tantos defeitos, tantas situações diferentes, os caracteres diferentes, mas chegaram a ser grandes apóstolos de Cristo. Chegaram a fazer obras muito grandes, porque eles somente tomaram uma decisão, ficar todo o tempo com Cristo. E Jesus se encarregou do resto. Por isso que o grande segredo está lá em Isaías 26:3, que nosso pensamento fique perseverando sempre em Deus. O resto ele vai fazendo passo a passo. Capítulo 15, verso 16. Hallándose as tuas palavras. Estou lendo Jeremias 15, 16. Hallándose as tuas palavras, logo as comi, e tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. A palavra de Deus. Para aquele que foi tocado pelo Espírito de Deus, tem sentido. Para muitos, a Bíblia é letra morta. Não acham sentido em passar tempo lendo a Bíblia. Acham como uma perda de tempo. Preferem um filme mais entretenido. Não desfrutam da Bíblia. Por isso que
sua luta espiritual é grande. Acham difícil permanecer firmes no Senhor, porque não acham gosto na sua palavra. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos é nos colocar nas mãos de Deus, para que Deus coloque em nós o gosto por sua palavra, para que nós, como fala aqui, achemos real gozo e alegria, desfrutemos da palavra. Nesta semana, estudando sobre os dons espirituais, foi uma festa espiritual para mim, com a meditação na palavra, mais e mais e mais e mais, vendo que Deus não nos deixou sozinhos. Ele realmente tem a vitória pronta para nós. Esse é Salmo 1. Em Salmo 1, fala assim, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e todo quanto fizer prosperará. O mesmo fala Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se aparte de tua boca o livro desta lei, sino que de dia e de noite meditarás nele. Na verdade é que quem encontra gosto na palavra, quem tem a Deus em seu coração, encontra gosto na palavra. E essa pessoa desfruta de ler, de meditar, de aprender, e o resto vem sozinho. O resto vem sozinho. Capítulo 119. Salmo 119. No verso 97. O quanto amo a tua lei, e a minha meditação todo o dia. E no verso 165 fala assim, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Para ter sucesso na vida cristã, temos que começar pelo princípio. Como Jesus, quando viu a Natanael e falou dele, eis aqui um verdadeiro israelita. Porque eu vi ele quando Natanael estava orando debaixo da figueira. Deus está procurando filhos e filhas debaixo das figueiras deste mundo. Que na angústia da sua alma, orem a Ele de coração pela transformação das suas vidas. Orem a Ele de coração para achar gosto real na sua palavra. Para que depois de orar, possam abrir a Bíblia e tenham um banquete espiritual. Encontrem nela uma alegria que só foi colocada por Deus. Vamos para o Novo Testamento. Segunda aos Coríntios, capítulo 3. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí, a liberdade. Quão difícil parece o caminho da vida cristã para alguns. Enquanto para outros, a vida cristã realmente não é tão difícil. Porque encontraram em Cristo a vitória, a liberdade, a paz do coração.
Verso 18 fala assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A primeira coisa é Isaías 26:3. Ter na minha mente todo o tempo em conexão com o céu. A segunda coisa é meditar na palavra, comer da palavra, desfrutar da palavra, achar gozo e alegria na meditação na palavra de Deus. A terceira coisa é meditar na glória do Senhor. Ter essa conexão com nosso Pai Celestial e seu amado Filho. E quanto mais nós meditemos na glória de Deus, mais, diz aqui a palavra, seremos nós transformados por Ele. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 52. Olhem esse texto. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Será que tinham alegria porque não tinham problemas? Tinham problemas e bem mais grandes que os nossos. Realmente, eles estavam sendo perseguidos, alguns deles azotados, outros mortos. Viviam tempos muito perigosos. Sem embargo, ninguém podia quitar, ninguém podia tirar a alegria que eles tinham, fruto de ter o verdadeiro Espírito de Deus na vida. Mateus capítulo 6. Quantas vezes as preocupações da vida estão tirando de nós a alegria do cristão, a fé em que nós seremos transformados, que nosso caráter é transformado pela glória de Deus, pela obra dele, e estamos confundidos com as coisas deste mundo. Jesus falou assim, Mateus 6, verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O motivo pelo qual a vida cristã resulta difícil para alguns é porque têm investido os papéis. Porque primeiro colocam as preocupações da família, do mundo, as corridas de todos os dias, as responsabilidades, e não estão dispostos a parar, a se deter e dizer, primeiro, Deus. Vamos orar. Então, se colocar de joelhos e ora, Pai Santo, hoje eu tenho muitas coisas, muitas preocupações na minha cabeça, e acho que vai ser difícil, mas primeiro quero estar contigo. Eu li no livro que muitas vezes, ao fazer nosso culto pessoal diário, cedo da manhã, não obtemos o que precisamos, porque estamos muito apressados. Chegamos num momento, só oramos rapidinho e vamos embora porque estamos apressados. E diz lá nesse livro que essas pessoas nunca terão sucesso na vida espiritual, porque não sabem se deter na presença de Deus.
A palavra de Deus aconselha: ficai quietos e vede que eu sou Deus. Precisamos parar, nos deter com calma para pedir a fortaleza em Deus. Depois, quando saiamos às corridas do dia, não iremos sozinhos, iremos com Deus. Não iremos angustiados, iremos fortalecidos, porque Deus é quem transforma nosso caráter. Mateus capítulo 11 fala assim, o Senhor Jesus, Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é o jugo de Cristo? O jugo de Cristo são duas coisas. O jugo é a obediência ao nosso Pai Celestial e o serviço ao próximo. Esse é o jugo. Se alguma coisa nos preocupa, realmente temos que ver se o que vamos fazer está em obediência a Deus ou não. Porque primeiro temos que colocar a obediência a Deus. E logo temos que colocar o serviço ao próximo. Isso é o que fez Jesus quando ele esteve na terra. Obedecer a seu Pai Celestial e servir ao próximo. Esse é o jugo de Cristo, e o jugo de Cristo é fácil, e sua carrega é leve. Verso 30, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E se nós fazemos isso, a promessa de Jesus é esta: encontrareis descanso para as vossas almas. O que precisamos nós? Parar. Descansar. Deixar que Deus transforme nosso caráter. Salmo 84. Salmo 84. Fala assim, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Realmente, o que nós mais precisamos é assistir às reuniões, nos reunir com nossos irmãos, nos encontrar onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Cristo, allí está Ele, ali está Ele. Nós precisamos nos reunir. Tudo é parte da obra de Deus. Estar juntos, primeiro, na conexão mental com Deus, na oração, desfrutar da leitura da palavra, meditar na glória de Deus. E quando tenhamos oportunidade de nos reunir com nossos irmãos, não só para fortalecer nossa vida espiritual, senão também para nós ser um pequeno canal de bênção para nossos irmãos. É importante. Jesus fez assim. Jesus mandou seus discípulos que pregassem o evangelho e se reunissem em diferentes lugares, e os irmãos se reuniam em casas de família e alabavam e louvavam a Deus. É parte de nosso crescimento espiritual essencial. Tristemente, tem irmãos que não têm entendido a importância disto.
E chega sexta-feira, bem cansados, vão a dormir. E acordam no sábado, ao meio-dia, porque não encontram prazer em se reunir com seus irmãos. Não têm entendido que as reuniões com irmãos em Cristo são parte do plano de Deus para o crescimento e para a transformação de nossas vidas. Daniel capítulo 1. Daniel, livro de Daniel, capítulo 1. Lemos o que escreveu ele mesmo no verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 12. Experimenta, peço até os teus servos, e que se nos dêem legumes a comer e água a beber. Verso 15. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam melhores de carne que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Verso 20. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Caráter transformado inclui minha alimentação. Uma alimentação muito pesada faz difícil uma mente clara. Parte do plano de Deus para a transformação do meu caráter e qual é o alimento físico que entra por minha boca e que abençoa meu corpo ou enferma meu corpo. Por isso que se nós precisamos um caráter transformado, temos que comer e beber para a glória de Deus. Como fala 1 Coríntios 10:31. Comer e beber para a glória de Deus. Será que o que eu coloco no meu de jejum, no meu almoço, na minha janta, é para a glória de Deus? Tem que ser assim, porque senão não é completa a obra de Deus. Deus precisa que minha vida seja completamente transformada. Lá no céu, eu vou ter uma alimentação especial, uma alimentação diferente. E o conselho de Deus é começar aqui. Começar aqui na terra, com aquelas coisas que sejam melhor, que não entorpeçam minha mente e que eu possa estar realmente em conexão com Deus sempre. Outro assunto está no livro de Jó. Antes de Salmo, o livro de Jó. E é meu caráter em relação ao meu próximo. Não posso só medir meu caráter como fariseu. Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os outros homens. Não. Eu preciso me sentir como o apóstolo Paulo, que ele se considerava devedor para com as pessoas. O caráter de Jó, no capítulo 16. Livro de Jó, capítulo 16. Olha o que os pensamentos dele. Verso 1. Então respondeu Jó dizendo, ele estava falando com seus amigos, tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim essas palavras de vento? O que te irrita para assim responderes? Falaria eu também, diz Jó. Como vós falais,
si vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontonaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Pergunta ele. Sua resposta, antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Transformação feita por Deus inclui minha relação com meu próximo. Quantas vezes existem brigas religiosas? Essas brigas afastam aos irmãos e pretendem de ambos lados alcançar a eternidade, mas aqui na terra estão afastados. Será que esse é o plano de Deus? Que as brigas permaneçam hasta a volta de Cristo? Ou será que precisamos mais um pouco da mansidão que vem só de Cristo? O Senhor Jesus falou assim em Mateus capítulo 5, verso 5. Mateus 5, verso 5, Jesus falou assim: bem-aventurados os mansos. Jesus não falou bem-aventurados os briguentos, os que brigam pela religião, bem-aventurados eles. Não. Jesus não fala assim. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se eu quero ser um filho de Deus e ter um caráter transformado, preciso ser um pacificador. Porque como lemos nestes dias, a misericórdia triunfa no juízo. Tiago 2:13. A misericórdia triunfa no juízo. Quanto precisamos de enaltecer a misericórdia. Nesto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tivesses amor uns por outros. Muitas vezes eu me pergunto por que tantas miles de pessoas seguiam a Jesus e a nós nos siguen tão poucos. Não será que ele tinha mais um pouco de amor e misericórdia do que nós? Em Lucas capítulo 10, Jesus deixou um exemplo a seguir. Lucas capítulo 10, verso 33. Um samaritano que ia de viagem chegou a pé dele e vendou e moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-lo para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. E todo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Caráter transformado inclui meu próximo. Não posso estar bem com Deus e mal com o próximo. A Bíblia fala assim: enquanto dependa de vós, estade em paz com todos os homens. Precisamos realmente serem um pouco mais misericordiosos. Disso já temos falado, mas é muito importante de nos lembrar. 1 de Pedro capítulo 1,
Primera de Pedro, capítulo 1, no verso 22. Fala assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Sim, eu amo ele, mas o assunto que ele é assim. Se ele seria diferente, eu poderia amá-lo mais. Na verdade que assim não é assim. Jesus falou até assim: amai a vossos inimigos, abençoai-los, bendeci-los, orai por eles, ajudá-los. Precisamos ter um caráter transformado. E a obra do Espírito de Deus tem que ser completa em nós, especialmente na relação com nosso próximo. E nosso próximo mais perto qual é? Nossa família. É bem mais fácil, muitas vezes, ter um bom relacionamento com aqueles que são desconhecidos para nós. Pero precisamos especialmente ser cristãos dentro de nossas famílias. Provérbios 31. Livro de Provérbios 31. Verso 11. Está falando aqui dos esposos. Provérbios 31, verso 11. O coração do seu marido está nela confiado. A pessoa que tem um caráter transformado não tem desconfiança sobre seu cônjuge. Que é isso da desconfiança? De onde se obtém a desconfiança? Do egoísmo. Esse não é amor. O coração do seu marido está nela confiado. Verso 12. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Assim como o esposo confia na esposa, a esposa faz para ele bem e somente bem, nunca o mal, todos os dias da sua vida. É um casal feliz. Verso 20. Abre a sua mão ao pobre e estende suas mãos ao necessitado. A família é um centro desde onde nós ajudamos o resto da comunidade. Verso 26. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Quão importante é um caráter transformado nas palavras que nós pronunciamos dentro de nossa casa. Que as palavras que nós pronunciamos sejam de edificação, de bênção, de fortalecimento uns para com os outros. Palavras de sabedoria. E verso 30, enganosa é a graça, e vá a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Quantas mulheres deixam seu temor a Deus por seu temor a seus esposos? Porque os esposos não crentes pedem para elas que façam coisas que estão em contra da palavra de Deus. E elas começam a ceder por amor a seus esposos e deixam de ser tementes a Deus. Mas a palavra fala assim: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Precisamos um caráter transformado dentro de nosso próprio lar. João capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16.
Se bem eu falei que a vida cristã é formosa, a vida cristã é linda e maravilhosa, que realmente Jesus falou, meu jugo é suave e minha carga é leve. Não é difícil. Sem embargo, temos provas nesta vida. E o caráter que nós pretendemos que seja transformado, às vezes, chega a um ponto limite pelas provas da vida. João capítulo 16, verso 33. Tenho vos dito isto, para que em mim tenhas paz, falou Jesus. No mundo, que tereis? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O cristão que alcança a vitória com Deus sobre seu próprio caráter é o cristão que vai por acima dos problemas, procurando a Deus mesmo para que Deus se encarregue. E esse cristão tem fé, uma fé sólida, uma fé grande, que assim como Cristo venceu, agora Cristo pode fazer que eu vença e eu ganhe a vitória. Verso 22. Verso 22. Jesus falou assim: assim também agora, na verdade tendes tristeza. Às vezes passamos por momentos tristes e dizemos, quando meu caráter vai ser transformado se eu tenho essas provas tão terríveis? Mas olha bem esse verso. João 16, verso 22. Assim também vos agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e vosso coração se alegrará, e vossa alegria ninguém vos la tirará. Quando Jesus voltar, meus irmãos, nunca mais. Nunca mais as provas, nunca mais as tentações, nunca mais as lutas dessa vida. E colocando nossa mirada no galardão, e que nossa fé voa por acima das provações e alcança e obtém a vitória. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. O apóstolo Paulo fala assim: por isso, irmãos, não desfalecemos. Não vamos desfalecer, porque nossa força não é nossa, sino de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que fiquemos ainda cada dia mais velhos, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pela fé, meus irmãos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem. Meus irmãos, se vocês querem ganhar a vitória eterna, deixem de olhar os problemas e olhem para o nosso Salvador. Porque nele está a vitória. Apocalipse capítulo 12, verso 11, fala, eles lhe têm vencido pela sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e menospreciaram as suas vidas até a morte. Lá está o segredo grande da vitória. Não olhar os problemas, olhar a nosso Salvador. Verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos para o céu, como Moisés, que não colocou sua visão nos terríveis problemas que ele tinha com o povo de Israel, ele colocou sua visão em Deus e no galardão eterno. Alcançou a vitória, como nós e como ele.
A profecia fala que os 144.000 e a grande multidão, que ninguém podia contar, alcançarão a vitória eterna. Tem vencedores, e nós podemos ser um deles. Vamos ler nosso último texto, Salmo 126. Salmo 126. Verso 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia ante os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Meus irmãos, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, quando estemos no ar, rodeados de anjos e de gemidos, entre as estrelas do céu, voando, choraremos, cantaremos, louvaremos. Será indescritível a experiência da vitória eterna. Temos que colocar nossa mirada em Deus e na eternidade. E aquele que começou em nós a sua obra vai completá-la. Vai nos dar passo a passo, em nossa experiência atual nesta vida, um caráter transformado. Deus nos abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. O Senhor seja louvado. Amém. Glória a Deus. Ora para nós, irmão Daniel. Bendito Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem dado esse presente de ficar contigo, especialmente nesta semana, tendo uma conexão nova e distinta contigo, Deus. Obrigado, Pai, porque sabemos, oh Pai, que o Senhor já tem obrado em nossas vidas e tua palavra fala que o Senhor vai completar sua obra em nós. Pai Santo, por favor, te pedimos essa conexão vital contigo, para que nossa mente esteja em ti realmente todo o tempo, para que tenhamos gozo no coração, para que desfrutemos da tua palavra, para que, o Pai Santo, podamos orar, meditar na tua glória, possamos ser cristãos transformados pelo poder do Espírito Santo, para que, o Pai, realmente sejamos bons em nosso lar, com nossa família, sejamos verdadeiramente filhos teus transformados. E que em nossas famílias o ar que se respire seja um ar espiritual e feliz. Pai, que possamos ajudar a um necessitado, que possamos serem pessoas transformadas pelo teu poder e que na adversidade sempre olhemos por acima para olhar diretamente ao nosso Salvador. Porque dele vem a vitória eterna. E o Pai, que sempre coloquemos nossa visão naquele dia glorioso, quando Jesus volta a nos buscar. Pai Santo, nós pedimos que Jesus volte em breve e que nós estejamos preparados por tua obra, para que nosso caráter seja teu, para que verdadeiramente tenhamos nascido da água e do Espírito de Deus. Pai Santo, faça-nos filhos teus de verdade, ó Pai.
oramos de coração, porque nós precisamos, ó Pai, e ficamos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado Amém. a todos e fica o Glória a nosso Deus. agradecimento ao pastor Daniel Baranov por essa semana abençoada. Toda honra e glória a Deus. Amém. Deus abençoe a Mensagem todos. preciosíssima, viu? Na Pastor, verdade, estou orando muito pela tua obrigado vida, por tudo. que o ministério alcance muitas almas e leve-as aos pés do Salvador. Amém? Amém. Deus abençoe a todos meus irmãos. Um grande abraço. Abraço, irmão. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo.